Olá, alunos. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre o metabolismo do glicogênio e a gente vai estudar a via da gliconeogênese, que é a via que produz glicose muito aí acelerada nos momentos de jejum. Então, a gente vai começar falando do glicogênio, que é a nossa reserva de glicose, então é um polissacarídeo, né, uma macromolécula constituída aí por inúmeras moléculas de glicose. Então é a nossa forma de armazenar glicose. Lembrando que a gente tem glicogênio muscular e glicogênio hepático. Quando a gente está em jejum, é o glicogênio hepático que vai ser utilizado aí para manter a nossa glicemia, tá? Então, a nossa glicemia, ela é extremamente importante, a gente não pode não ter glicose no sangue, porque o glicose serve como fonte energética quase que exclusiva para alguns tecidos. Então, se a gente pensar no nosso sistema nervoso central, é um sistema que só vai utilizar aí glicose como fonte energética, tá? Como principal fonte energética. O tecido nervoso central, o nosso cérebro, não consegue utilizar, por exemplo, ácidos graxos como fonte energética. Por isso que é importante a gente ter a glicemia sempre estável. Se a gente tem hipoglicemia, a gente tende a ter até mesmo desmaios, a gente pode entrar em coma e pode ir a óbito. Então, é importante que a gente tenha glicose no sangue. E aí, o nosso corpo tem maneiras de manter essa glicemia estável. Primeira maneira é quando a gente come. Então, é importante, na nossa alimentação, a gente fornecer fontes de glicose para o nosso organismo. Mas existem períodos que a gente não come. Então, quando eu vou dormir, eu fico ali 8 horas sem ingerir nada e o meu corpo precisa de uma outra fonte de glicose, que pode ser o glicogênio hepático, no caso, que é a nossa reserva de glicose, porém esse glicogênio, ele é limitado. Então, às vezes, num jejum mais prolongado, ele não dá conta de manter a nossa glicemia. Então, eu preciso ter uma outra fonte. E essa outra fonte vai ser a via da gliconeogênese. Gênese vem de formação, neo de nova. Então, é uma via que forma novas moléculas de glicose, tá? Então, agora a gente vai focar no glicogênio. Depois a gente vê a gliconeogênese. O glicogênio é o estoque de glicose, então, quando eu estou no período de jejum, eu degrado esse glicogênio e libero rapidamente glicose para a corrente sanguínea. Só relembrando aqui um ponto importante é que o glicogênio muscular nunca vai liberar glicose para a corrente sanguínea, tá? O muscular é um glicogênio onde a glicose ela não consegue sair para fora das células, então ela fica retida ali no músculo e vai ser utilizada exclusivamente para produzir energia durante a contração muscular. Agora, quando a gente pega o glicogênio hepático, aí a gente, quando utiliza esse glicogênio, quebra esse glicogênio e libera a glicose, essa glicose ela vai conseguir sair para fora do fígado, das células hepáticas, e vai para a corrente sanguínea, ajudando ali na manutenção da glicose, da nossa glicemia estável durante aí o jejum. Logicamente que isso é limitado, tá? Então, no início do jejum, a gente consegue utilizar esse glicogênio, mas chega uma hora que ele acaba e a gente precisa aí sintetizar a glicose para manter aí a nossa glicemia. Então, aqui é só para reforçar, né? Vejam aqui, eu tenho glicogênio lá dentro do meu fígado. Entrei em jejum, o que vai acontecer? Eu vou quebrar esse glicogênio
e vou liberar a glicose. Então, eu libero a glicose com fosfato, glicose 6-fosfato. Aí, eu tenho uma enzima super importante que vai tirar esse fosfato daqui. E o fosfato, ele tinha a função de segurar essa glicose dentro da célula hepática. Quando eu tiro o fosfato, automaticamente essa glicose ela vai sair para a corrente sanguínea. Já no músculo é diferente. O glicogênio ele vai ser quebrado durante a atividade muscular. A adrenalina é um hormônio super importante no estímulo dessa quebra do glicogênio. E eu consigo aí ter a liberação de glicose também com o fosfato, que é a glicose 6-fosfato. Porém, aqui no músculo, eu não tenho a enzima que tira o fosfato. Então, se eu não tiro o fosfato da glicose, a glicose fica retida na célula muscular. E ela vai entrar, então, na via glicolítica, fornecendo energia para esse músculo. Então, o glicogênio muscular, ele vai ser utilizado ali durante a nossa atividade física, durante a contração muscular, tá? O glicogênio hepático não, ele vai ser importante no período de jejum, para ajudar a manter aí a nossa glicemia no início do nosso jejum. Então, quando que eu vou produzir glicogênio? Então, eu preciso produzir, quando eu uso o glicogênio, acabo com ele, eu preciso fazer uma ressíntese desse glicogênio. É importante a gente sempre ter um bom estoque de glicogênio, seja no músculo ou seja no fígado. Então, quando eu passo a comer, eu vou comer carboidratos, vou utilizar a glicose ali para produzir energia naquele momento, mas sempre sobra aí uma glicose. Essa glicose, esse excesso de glicose que sobrou, a gente guarda. Então, a gente vai unir uma glicose na outra, formando aí o polissacarídeo, que é o glicogênio. Tá? Então, só aqui para relembrar, nos mamíferos a gente tem o glicogênio como reserva de glicose, nos vegetais a gente tem o amido. Então, eu sempre gosto de lembrar que o amido a gente costuma ter na nossa dieta. Então, é um alimento que vai fornecer muita glicose e essa glicose a gente pode utilizar no nosso organismo para produzir energia e para formar o nosso estoque, que é o glicogênio. Aqui, pessoal, é só para vocês entenderem um pouquinho como que a gente forma essa molécula aí de glicogênio, tá? Não vou detalhar as enzimas que trabalham ali, tá? Não vou detalhar as ligações, os tipos de ligações que a gente tem entre as moléculas de glicose, mas eu quero que vocês entendam. Primeira coisa, quando eu faço síntese de glicogênio, a gente vai falar que essa via é uma via anabólica. Então, eu vou ter gasto energético para fazer isso e eu vou formar uma macromolécula como produto. Essa via a gente chama de glicogênese. Gênese é de formação. Aqui é a formação de glicogênio, no caso. Às vezes as pessoas confundem glicogênese com gliconeogênese. A glicogênese é formação de glicogênio. A gliconeogênese é formação de glicose, tá? Então, não confundam aí esses termos técnicos. Então, a glicogênese é uma via anabólica, onde eu vou ter a formação do glicogênio. Eu tenho uma enzima super importante que vai fazer a síntese de glicogênio, que é a glicogênio sintase, que é uma enzima que vai ser regulada por hormônios. Então, por exemplo, quando eu tenho glicose sobrando, a insulina, ela sinaliza isso. E essa insulina, ela vai nessa enzima e vai avisar ela, olha, pode trabalhar porque tem bastante glicose para você guardar na forma de glicogênio. E essa enzima vai começar a trabalhar. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai pegar cada molécula de glicose, então vejam, cada bolinha dessa é uma glicose. Então, essa enzima começa a grudar uma glicose na outra, tá? Isso aqui em verde, gente, é uma proteína
é uma proteína importante que a gente tem lá no nosso fígado, que vai receber a primeira molécula de glicose, tá? Então, é como se fosse a pessoa que recebe a primeira molécula de glicose. Aí, outras moléculas de glicose vão sendo grudadas umas nas outras, tá? Durante aí essa síntese, eu posso formar uma cadeia linear, mas eu também posso formar ramificações. As ramificações, elas são importantes porque elas ajudam a guardar mais moléculas. Se a gente fosse guardar na forma linear, então num espaço, num quadrado, vamos supor, eu consigo colocar poucas moléculas. Agora, se eu vou ramificando essa estrutura, aí eu consigo colocar mais moléculas. Então, essas ligações que a gente chama de ligações glicosídicas, que vocês já viram, que unem, né, uma glicose na outra, ela pode ser de um carbono 1 de uma glicose ao carbono 4 de outra glicose. Ou ela pode ser do carbono 1 de uma glicose ao carbono 6 de outra glicose. Então, quando eu mudo essa posição de carbono, eu consigo formar essas ramificações, tá? Não precisa esquentar a cabeça aí com essas ligações aí, alfa 1,4 e alfa 1,6. É só para mostrar para vocês que existe essa possibilidade de fazer essas ramificações. Agora, aqui mostrando o inverso. Então, eu posso formar glicogênio, mas no momento de jejum, eu vou utilizar esse glicogênio para fornecer aí glicose para minha corrente sanguínea. Então, aqui, primeiro, a via que faz isso é a via que a gente chama de glicogenólise. Lise significa quebra. Lembra que a gente tem a glicólise, que é a quebra da glicose? Aqui, glicogenólise é a quebra do glicogênio. Então, essa via, ela vai ser super importante durante o período de jejum. E eu vou ter uma enzima que chama glicogênio fosforilase, que vai fazer essa quebra das ligações glicosídicas. Essa enzima, gente, ela vai ser muito ativada pelo glucagon. Por que pelo glucagon? Porque o glucagon, ele sinaliza que a glicose no sangue está mais baixa. Então, eu preciso liberar a glicose para a corrente sanguínea. Então, o glucagon vai lá no meu fígado, avisa a glicogênio fosforilase que ela precisa trabalhar quebrando o glicogênio. Então, imaginem aqui que eu tenho o meu glicogênio, tá? Então, isso tudo aqui é o glicogênio, cada bolinha dessa é uma molécula de glicose. Aqui mostrando, né, a molécula de glicose. Então, o que vai acontecer? A glicogênio fosforilase vai retirar essa primeira molécula de glicose, essa glicose depois ela perde o fosfato e vai cair na corrente sanguínea, tá? Isso ele vai fazendo nessa cadeia. Aqui é só para mostrar as ligações, né, que é alfa 1,6 e alfa 1,4, tá? Que são as ligações glicosídicas. Mas o importante vocês saberem é que essa enzima ela vai quebrar essa ligação glicosídica, liberando a glicose para que ela possa sair para a corrente sanguínea, ajudando a manter a nossa glicemia estável durante os períodos de jejum. Então, agora, para reforçar aí a regulação da quebra ou da síntese do glicogênio. Então, quando a gente fala em síntese do glicogênio, a gente vai pensar que essa via vai acontecer quando eu estiver bem alimentado. Então, quem vai estimular essa síntese vai ser a insulina,
que sinaliza o estado bem alimentado. A degradação do glicogênio vai ocorrer quando eu entro em jejum. Então, o glucagon sinaliza esse período de jejum e vai ativar a degradação do glicogênio. Quando a gente pensa no músculo, né, vamos voltar um pouquinho para o glicogênio muscular. No músculo, a síntese, logicamente que eu vou precisar estar num estado bem alimentado e a insulina vai ativar essa síntese de glicogênio muscular também, mas é importante que esse músculo esteja em descanso, né? Então, quando eu faço lá uma atividade física, trabalhei muito um determinado tipo de músculo, eu acabei com o glicogênio daquele músculo. Então, se eu for logo em seguida trabalhar novamente esse músculo, pode ser que o glicogênio não tenha sido reposto o suficiente. Então, a minha performance nessa segunda atividade não vai ser a mesma. Então, é importante para a gente ter uma boa eficiência em determinadas atividades físicas, que a gente tenha o nosso estoque de glicogênio aí completo, porque esse glicogênio vai ser extremamente importante no fornecimento de glicose rápida para as atividades físicas, tá? Existem outras formas da gente obter energia para o músculo, mas o glicogênio, a glicose que está ali, é uma forma super importante. Então, a degradação do glicogênio muscular vai ocorrer durante a atividade física, tá? E um hormônio importante que vai sinalizar essa degradação é um hormônio que está ligado à atividade física, que é a adrenalina. A adrenalina, ela vai estimular bastante a degradação do glicogênio aí muscular, tá? Mas essa parte de atividade física, muscular, acaba que vocês vão ver mais nas disciplinas de fisiologia do exercício ou nutrição esportiva. Então, aqui uma figura bem bacana para mostrar aí essa regulação do glicogênio hepático. Então, vamos acompanhar aqui. Alimento. Então, estou comendo. Então, tomei meu café da manhã. Comi o meu pãozinho. Glicose no meu sangue aumenta. Quando essa glicose sobe no meu sangue, lá no meu pâncreas, eu tenho um sensor que vai captar esse aumento. Aí esse sensor entende que houve um aumento da glicose, então as células beta do pâncreas, elas vão ser estimuladas a produzir insulina, então a produzir mais insulina, e as células alfa do meu pâncreas vão ser estimuladas a produzir menos glucagon. Tá? Então, aqui nesse momento, eu não vou ter tanta produção de glucagon. Então, prevalece aqui a ação da insulina. Então, a insulina vai lá no meu fígado, né? Além dela ser importante para colocar a glicose para dentro das células, ela também vai ser importante porque ela vai estimular o armazenamento de glicogênio. Beleza, tem um glicogênio guardado. Então, agora, eu parei de comer, então, dali algumas horas eu já entro aí em jejum. Então, tende aí, com o passar do tempo, a minha glicose ir baixando, porque eu vou utilizando essa glicose sanguínea. E essa queda na glicose sanguínea faz com que o pâncreas também perceba e estimule as células alfa a produzir glucagon e inibe as células beta, que produzem insulina. Então, o que vai prevalecer aqui vai ser a ação do glucagon. E o glucagon vai ter uma ação super importante, que é estimular a quebra do glicogênio, o que faz com que essa glicose seja liberada para a corrente sanguínea.
Bem, pessoal, com relação ao glicogênio, é isso, a gente entendeu o que é o glicogênio, né? Quando que a gente forma e quando que a gente degrada aí esse glicogênio. Agora a gente vai falar da gliconeogênese. Não vamos esquecer que a gliconel, esse neo significa nova e gênese, formação, é uma via então que vai formar novas moléculas de glicose. Então, o nosso corpo consegue produzir glicose. Isso é essencial para a nossa sobrevivência, principalmente em jejuns prolongados, né? Onde a gente precisa ter glicose no sangue para fornecer aí energia, principalmente para o nosso cérebro. Nesse slide, pessoal, é só para mostrar aí que o cérebro, né, o que mais a gente fala é o cérebro, ele precisa aí continuamente de glicose, tá? Então, o principal substrato energético para o cérebro é a glicose. É fundamental que chegue glicose a todo momento no nosso cérebro. E o cérebro vai amar a glicose. Então, a gente às vezes fala que existem pessoas que viciam em açúcar, ou em doce, e quando a gente come, né, o açúcar, a gente tem uma certa sensação aí de bem-estar, e a gente pode explicar isso em parte, tá? Pela essa glicose que aumenta muito no sangue e acaba chegando no cérebro, e o cérebro vai ter ali energia de forma abundante. Então, a gente fala que o cérebro fica feliz, né? E quando a gente tem a hipoglicemia, que a glicose ali está no limite, a gente começa a sentir dor de cabeça, né? Porque é pouca glicose que está chegando ali, então o cérebro ele vai começar aí a reclamar, né? Então, quando cai demais essa glicemia, a gente pode ir até desmaiar, né? E em situações patológicas, situações mais graves, a gente pode ir a coma e até a óbito, tá? Então, essa glicose precisa chegar no nosso cérebro. Aqui eu coloquei como outro exemplo as hemácias. As hemácias, elas têm como principal combustível aí a glicose. Então, a glicólise é a principal via que fornece energia para as hemácias, porque as hemácias não têm aí mitocôndrias. E vocês vão ver que, por exemplo, ácidos graxos, para a gente produzir energia, a gente precisa da mitocôndria, tá? Mas a gente vai ver lá na frente. Então, existem aí tecidos que dependem aí desse suprimento contínuo de glicose. Então, a gliconeogênese, que é a via que produz glicose, então o nosso organismo tem essa capacidade de produzir glicose e vai ser uma via muito ativada durante aí o jejum prolongado, tá? Assim que a gente entra em jejum, a gente tem aí o aumento do glucagon. Essa via, o glucagon, além de ativar a quebra do glicogênio, ele também ativa enzimas que participam da via da gliconeogênese. Então, entrei em jejum, a gliconeogênese começa a funcionar também, tá? Só que como eu tenho ali a glicose do glicogênio, então eu não preciso produzir tanta glicose. Eu tenho ali o glicogênio liberando glicose para a corrente sanguínea, a minha glicemia melhora, né? Ela fica mais estável, mas quando esse glicogênio aí acaba, a glicemia começa a cair de novo, aí a gente precisa acelerar mais a nossa gliconeogênese. Por isso que a gente fala que ela vai ser fundamental ali no jejum prolongado, tá? Então, naquele momento em que o glicogênio hepático é depletado, acaba, tá? Mas não quer dizer que quando eu inicio um jejum, essa via fique parada. Por quê? Porque o glucagon já vai estar ali ativando ela. Ela vai estar funcionando de uma maneira mais lenta e na medida que o jejum vai se prolongando, aí essa via começa aí a acelerar, porque daí eu vou precisar de glicose que vem só da gliconeogênese, tá? Então, super importante no jejum
prolongado ou aquelas pessoas também que têm um consumo inadequado de carboidratos, né? Então, quem faz aí a dieta que tira o carboidrato, essas pessoas, elas induzem muito a gliconeogênese. Então, por mais que eu esteja comendo outros nutrientes, por exemplo, a gordura, que fornece energia para o corpo, eu preciso de glicose no sangue. E aí, gordura não fornece glicose. Então, eu preciso dessa via funcionando no caso de pessoas que não consomem carboidrato. Então, vai ser por isso que quem faz essa dieta sobrevive. A pessoa pode ter até efeitos colaterais, né? Normalmente a pessoa fica mal-humorada, né? Porque fica, quando a gente produz essa glicose, a glicemia sempre fica ali no limite. Então, o cérebro recebe ali umas quantidades mínimas de glicose e, obviamente, que ele vai reclamar. E isso surge como mau humor, dor de cabeça. E se essa pessoa resolve fazer uma atividade física intensa, esse quadro só piora. Ela pode até desmaiar, tá? Porque na atividade física intensa, logicamente que o músculo também vai utilizar a glicose, tá? Bem, então, na onde que a gente produz aí essas moléculas de glicose? Então, a gente produz principalmente, é o órgão que eu mais vou falar aqui, no fígado, tá? Então, se a gente pegar um jejum de uma noite, 90% da gliconeogênese está ali no fígado, tá? A gente tem os rins também, que contribui também com a glicose sanguínea, tá? Fornece aí por volta de 10%. Quando a gente vai aumentando aí o jejum, prolongando muito, o rim acaba participando mais também no fornecimento dessa glicose aí para o nosso sangue. Mas o principal órgão sempre vai ser o fígado.